O Senhor me carregou por seu espírito e me pôs no meio do vale, um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: Ele me fez andar por todos os ossos. Havia muitíssimos no vale e eles estavam muito secos. Agora nós vamos ler juntos o verso 7. Quero que você acompanhe. Verso 7 diz assim: Então profetizei como me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, repito, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Era os ossos se ajuntando, cada um em seu próprio lugar. Você pode dizer amém? Amém. Agora eu gostaria que você só mencionasse essa única frase. Eu prometo que é a última vez que eu peço para você repetir. Diga assim: haverá um barulho. Haverá um barulho. Para trazer transformação. Dentro desse vale. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma história muito conhecida. Sempre que falamos de Ezequiel, a primeira história que nos vem à mente é a história do Vale de Ossos Secos. É bem verdade que quando abrimos a Bíblia, a gente vai ver que ela compõe por alguns livros, e é interessante porque a Bíblia em si, ela tem 66 livros, 40 escritores, mas somente um autor, e o nome dele é Espírito Santo. A gente observa que há algumas divisões entre os profetas. Entre eles, a teologia fala que são os profetas menores e os profetas maiores. Na verdade, não é porque uns são melhor do que o outro, mas o seu tempo de profetizar foi menor. Quando a gente fala de Ezequiel, a gente está falando de um profeta que é denominado como profeta maior, porque profetizou no período babilônico e profetizou durante um bom tempo. A Bíblia fala que Ezequiel era de uma família sacerdotal. Quem me ouve, diga amém? Amém. Fazendo parte de uma família sacerdotal, o que deveria acontecer é que dentro de tudo que ele iria aprender e crescer, no findar disso tudo, com 30 anos, ele deveria começar a exercer o seu ofício de sacerdote. Só que no meio do caminho, aprove o Senhor olhar para Ezequiel e dizer: Ezequiel, não quero você como sacerdote, eu quero você como profeta. Aí o Senhor começa a usar Ezequiel. Ezequiel é levado para o exílio babilônico, onde o povo de Israel vai ficar escravo na Babilônia, porque há uma diferença entre você estar no Egito e nascer escravo, e há uma diferença entre você sair do Egito e se tornar escravo mais uma vez. O povo de Deus, na verdade, nunca aprende a viver na dependência, porque sempre murmura. E há um filósofo que diz que a murmuração é o cântico da derrota. E é por isso que Deus tira o povo de Israel do Egito. A gente já sabe que Deus usa um instrumento por nome Moisés, e Moisés vai tirar cerca de 2,8 milhões de pessoas do Egito. Na verdade, dentro do estudo, a gente fala que são 600 mil, porque não era contado as pessoas que tinham 20 anos a menos. Era contado de 20 anos para cima. Então, no cálculo que, segundo os historiadores dizem, eles acreditam que era mais de 2 milhões de pessoas que saíram com Moisés naquele dia do Egito. E, principalmente naquele dia, nasceu o nome que chamamos de Páscoa. Quando eles matam o cordeiro, colocam o sangue, eles vão aspergir o sangue nos umbrais da porta, fazendo esse ato profético. O espírito da morte não entrava dentro de casa e não feria quem estava dentro de casa. Dentro de casa, eles comiam a carne do cordeiro, chamado cordeiro pascual, e o que acontece é que, também comendo a carne, eles comiam ervas amargas, para lembrar o tempo em que eles estiveram no Egito. À meia-noite, o Senhor dá a ordem para que eles saiam do Egito. Eles vão sair do Egito logo após que o espírito da morte passa. E a gente entende que o povo de Deus sai do exílio que está no Egito. Quando eles saíram, havia uma promessa. Deus disse: olha, eu quero que o povo seja liberto, e eu tenho uma promessa para vocês. Vocês vão entrar numa terra chamada terra de Canaã, a terra que mana leite e que mana. Deus fez essa promessa. Só que no percurso da promessa, o povo está andando no deserto,
Só que o povo está andando e está murmurando. E o problema da murmuração é que ela nem sempre vai afetar as pessoas, mas ela deteriora o nosso espírito. Por quê? A gente não acredita naquilo que ouve, mas acredita somente naquilo que vê. E há um problema nisso, porque quando Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, você agora acredita porque vê, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Jesus está dizendo de nós, os gentios. O que acontece é que no percurso da promessa, no deserto, a gente vai ver muitos que saíram do Egito e que agora estão murmurando. Por causa disso, eles vão ficar andando em círculos no deserto. Um trabalho que era para ser feito em menos de um mês, eles agora vão ficar andando em círculo. 40 anos fica o povo de Israel andando no Egito. E muita gente que saiu do Egito morreu no percurso do deserto. A gente vai observar que Deus foi tão fiel que o povo não precisou comprar roupa. A roupa ficava no corpo e crescia junto com o corpo. O sapato crescia junto com o corpo. Deus era tão bom e tão fiel que a Bíblia vai dizer que vinha uma comida que caía do céu. Irmãos, a gente quando está aqui profetiza que vem bênção, é uma coisa. Agora a gente vê caindo comida do céu e para você comer. E detalhe, Deus dizia para o povo: não guarda para amanhã porque vai estragar. E mesmo assim, tinha gente que ficava com medo de Deus não mandar e guardava para amanhã. Quando chegava no dia seguinte, o maná estava estragado. A primeira lição que eu aprendo, já quero profetizar, é que tem coisas que Deus só vai dar para o dia de hoje. Para amanhã é outra coisa. A gente primeiro precisa entender a viver a dependência de Deus. O ser humano não está apto a viver na dependência de Deus. É por isso que a gente sempre procura uma forma. A gente estava até conversando num percurso para vir para cá com o presbítero Jonas. É por isso que a gente sempre procura uma forma de não estar na dependência de Deus. E é verdade, a gente que pode usa o cartão de crédito. Cartão de crédito não dá, a gente usa. Quando não dá mais, a gente paga o mínimo. Do mínimo vai sonando uma bola de neve, pega o empréstimo. Do empréstimo você não sabe mais como vai fazer, procura a agiota. A agiota não dá mais, você procura a igreja. A igreja não te ajuda, você fica chateado, vai para o mundo e as coisas vão acontecer. É verdade. A gente não está acostumado a viver numa vida de dependência. É interessante porque a diaconisa Monique, a minha esposa, trouxe uma palavra profética. Porque os discípulos são dentro do barco. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês têm muito pouca fé. E numa outra oportunidade, Jesus está andando sobre as águas e ele vê Pedro dentro do barco. Ele diz: Pedro, vem andando sobre as águas. E Pedro começa a andar. Quando Pedro começa a andar, ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. A Bíblia diz que Pedro afunda, porque a verdade é que quando a gente sai da estabilidade que é o barco e a gente começa a andar sobre as águas, a gente aprende que olhando para Jesus a gente consegue andar, mas quando a gente olha para o vento, a gente afunda. Então viver na dependência não é olhar para onde eu quero ou para onde me assusta, mas é continuar olhando para Jesus. O povo saiu do Egito, não é mais escravo, está liberto, mas há um problema. Pastor, por que que Deus lança 10 pragas para o povo sair do Egito? As 10 pragas foi para tirar o povo do Egito, porque Faraó não permitiu. E os 10 mandamentos para que serve, pastor? Para tirar o Egito do coração do povo, que até hoje não conseguiu tirar. Tem gente que está aqui dentro, tem gente que anda na rua, que não está preso dentro do presídio do Bangu 1, mas está mais preso do que quem está lá dentro. Tem gente que está lá dentro e vive livre, tem gente que está aqui fora e vive preso. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: aprenda a se libertar. Existem coisas que Deus liberta, existem coisas que é você que tem que destrancar para permitir ele entrar. Dentro desta introdução, a gente vê que o povo saiu do Egito. Passa um tempo, o povo não obedece à voz de Deus e vai ser levado para ficar escravo dentro da Babilônia. Pronto. Chegamos aonde inicia-se essa mensagem. O profeta Ezequiel está dentro da Babilônia. E Deus o alertava de diversas formas. Mostrava como ele deveria fazer. E por muitas vezes, Deus vai falar com o profeta Ezequiel dentro do exílio babilônico. Irmãos, exílio babilônico a gente aplica dizendo que é o cativeiro. Cativeiro é algo difícil de se viver. Uma das lições que eu aprendo com Ezequiel é que eu posso estar num lugar que não é confortável. Eu posso estar em um lugar que não é bom, mas isso não me impede de ter comunhão com Deus. O problema não é a casa, o problema não é o ambiente, o problema não é a comunidade, o problema é como eu me relaciono com as coisas. Deus quer mais de nós. A gente recebe muito de Deus, mas oferece muito pouco para Ele. Aleluia!
O Senhor vai falar com Ezequiel no capítulo 37. E é interessante porque, irmãos, é o Espírito de Deus que pega o profeta Ezequiel e vai levar ele para o vale de ossos secos. Deus não pergunta: Ezequiel, você quer ir para o vale? Deus não pergunta. Deus está dizendo: Ezequiel, olha aqui, ó, esse aqui é o vale. Quando ele chega lá, ele tem uma visão. Qual é a visão? Ele vê um vale que estava cheio de ossos secos. E quando ele começa a ver, ele se assusta. No versículo 2, a Bíblia diz, não é o pregador, não é o pastor, não é a teologia, que é a conclusão de ideias do homem, mas é o versículo 2 do capítulo 37. Você pode ler aí. O início do capítulo 2 diz: e ele me fez andar. Repita comigo: ele me fez andar. Ele me fez andar. Irmãos, aqui há uma primeira prática de lição de vida. Eu posso estar dentro de um ambiente que eu não escolhi estar, Deus me colocou. Mas dentro desse cenário que eu vejo, que talvez seja assustador, Deus está dizendo para nós: é necessário você se movimentar. Tem horas na nossa vida que a gente olha para o declínio que está acontecendo, por exemplo, no Brasil. Há um declínio social, político, econômico e moral. De todas as partes. A família está se degradando. A sociedade está se degradando. A política está se degradando. Tudo está entrando em um declínio profundo, aonde parece que não há um chão. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que no meio de toda essa crise Ele permite a igreja ser fiel. Não, eu vou repetir para você melhorar o teu glória a Deus. A crise não vem para arrebentar com a tua fé. A crise vem para melhorar a tua fé. É na crise que você encontra o caminho da consagração. É na crise que você encontra o caminho da obediência. É na crise que você passa a vir para os cultos de doutrina. É na crise que você acorda cedo, faz tudo o que tem que fazer dentro de casa, depois vem para a escola bíblica dominical. É na crise que a gente aprende a obedecer o que a gente não queria obedecer. É na crise. O profeta Ezequiel está vendo o que ele não quer ver. Ninguém gosta de ver gente morta. Pior é ver muitos ossos. E detalhe, o Senhor Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, isso tudo que você vê é o exército de Israel, o povo de Israel. Deus está mostrando para Ezequiel como está a família dele, como está a casa dele, como estão os irmãos dele. Porque quando a gente fala de evangelho, a gente não fala de singularidade, a gente fala de pluralidade, coletividade. Por isso que Jesus, quando está junto com os discípulos, quem ouve, diga amém. Amém. Ele diz assim: vou ensinar vocês a orar. Como é que ele inicia? Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque quando eu estou na igreja, junto com os irmãos, eu aprendo que eu não tenho um Pai que é só meu. O Pai é nosso. Aí diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós é o que? Plural. Não é mais a singularidade. Não existe esse negócio de é meu, é nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí vem agora algo fantástico: o pão de cada dia nos dai hoje, porque amanhã o Senhor proverá. Quando a gente aprende a viver em comunhão, a gente não sente a dor da crise. Quando a gente aprende a viver em comunhão, a gente não sente a dor da perda. Porque a comunhão, ela supre todas essas necessidades. Por isso que a Bíblia diz: um ao outro ajudou seu companheiro de se esforçar. Ezequiel está vendo o que não quer ver. E Deus diz: Ezequiel, poderão esses ossos viver? Ezequiel diz assim: eu não vou responder. Senhor, tu sabes. Irmão, tem hora que a gente vê alguns problemas e a gente tenta dar palpite para Deus, dizendo como vai ser. A melhor coisa a se fazer quando não se sabe como resolver é dizer: Senhor, tu sabes. O problema de muita gente é que olha para uma situação e diz: isso aqui não, isso aqui vai resolver. Não, essa situação aqui vai ser assim. Tem gente às vezes que parece que ele é o arquiteto ou a arquiteta do céu. Ele gosta de trazer algumas regras de libertação para Deus. Ele quer ensinar a Deus a trabalhar. Percebe que às vezes na oração a gente acaba fazendo isso. Deus, vai lá agora, visita ela, acorda ela, traz ela para o culto. Quando na verdade a gente que deveria ter ido visitar. Senhor,
Vai lá e faz isso, quando na verdade era a gente que deveria ter ido lá no Inca visitar alguém. Aí disse, Senhor, vai lá no presídio agora. A gente que deveria ter ido. A gente quer mandar Deus ir em lugares que era para nós estar. Aí Ezequiel está vendo que o vale está cheio de osso e está seco. Ele não é doido de profetizar para algo que ele nunca viveu. Aprenda, aquilo que a gente nunca viveu, a gente não está apto para falar alguma coisa. Coloca na responsabilidade de Deus. Esse problema não vai acabar com a tua casa. Esse problema não vai acabar com o teu casamento. Essa situação você nunca viveu, é verdade. Coloca na mão de Deus, na responsabilidade de Deus. Ele sabe como trabalhar. O que mais vejo hoje em dia é muita gente inventando muita coisa. E isentando muitas coisas. Virou moda. E me deixa ser sincero, não fique chateado comigo não, mas o espírito profético fala no meu coração. Irmãos, virou moda. Pecado virou moda. Fique fora de moda. Virou moda. Cerveja sem álcool não é mais pecado não. Ó, pode, está sem álcool, pastor. É verdade. Agora existem outras coisas que eu não vou citar aqui para não... Mas a gente precisa entender o seguinte, irmãos. Jesus foi quem disse. Mateus capítulo 24 mostra alguns sinais do percurso de quando Jesus voltar. E Jesus foi quem disse, ele disse assim, olha, por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. Alguns vão odiar vocês. Sabe qual é a verdade? A gente não gosta mais de ouvir dizer que pornografia é pecado. A gente não gosta mais de ouvir dizer que adultério continua sendo pecado. Que mentira, além de ser pecado, mata irmãos espiritualmente. A gente não gosta de ouvir isso. A gente gosta de ouvir o repórter dizendo. A gente gosta de ouvir o Faustão dizendo, o Gugu dizendo, qualquer um da televisão dizendo. Mas Deus ainda levanta profetas loucos como eu. Que para o mundo é loucura, mas para Deus é o poder. Eu quero nesta noite declarar. Podem ter alargado a porta por aí, mas a do céu permanece estreita. Pastor, o que isso tem a ver com o vale de ossos secos? É simples. Deus está mostrando para Ezequiel, para ele não ficar no mesmo estado que está o vale. Porque tem hora que se a gente não tiver um posicionamento no vale, a gente não anda, a gente não fala com Deus, a gente se perde na situação que está vivendo. E a gente precisa ter algo que se chama equilíbrio espiritual. A Bíblia fala aqui no verso de número 3, o Senhor diz, começa a ensinar ao profeta Ezequiel, a partir do versículo 3, versículo 4, a como ele vai profetizar. Gente, quem prega sabe o que ele tem que fazer, que é pregar. Quem canta sabe que ela ou ele tem que cantar. Quem ensina sabe que tem que ensinar. Quem profetiza sabe que tem que profetizar. Só que a gente precisa aprender uma coisa: não é como a gente quer, não é do jeito que a gente monta, que a gente especula, é do jeito que o Espírito de Deus monta pra gente. O que eu vejo aqui é Deus dizendo, profeta Ezequiel, pode viver os ossos, Senhor, tu sabe, então profetiza. Aí o Senhor começa a ensinar o profeta a profetizar. Calma aí, gente, ele já é profeta e já tem um tempo, profetizar com ele mesmo. Mas o Senhor está dizendo, você vai profetizar. O que eu vou dizer, Senhor? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Porque ele nunca profetizou, ele vai profetizar agora no vale. Profetizar quando você vê alguém te olhando, quando tem alguém te aplaudindo, quando tem alguém intercedendo, é muito fácil. Agora quando está você sozinho no vale, tem ninguém vivo, tem ninguém para te ajudar, tem ninguém para interceder, é só você para dizer. Aí Deus se apresenta para você e diz, profetiza, ossos secos, ossos secos, ossos secos. Pastor, ainda não consegui compreender direito. Irmã, meu irmão, há situações na nossa vida que não vale a pena a gente tentar resolver. Entrega na mão de Deus. Ó, a história de Ana e Penina. Sabe o que Ana faz? Ela não se iguala no nível de Penina. Observa que Penina